O Felipe Prior foi alvo de uma matéria do Fantástico onde mostrou o relato da suposta vítima, que agora o Prior inclusive foi condenado por esse caso, né? Enfim, em primeira instância, tá, pessoal? Mas aí que tá, surgiram novas provas na mídia, surgiram prints de conversas, e aí tem um jornalista colocando em xeque essa condenação da justiça. Vamos entender tudo o que aconteceu, vamos ver essas prints, o que é dito e a informação que é o principal, velho. Pois diz que essa moça, que teria sido vítima do Felipe Prior, teria procurado ele pra namorar. Vamos entender o que aconteceu. Bom, lá na reportagem do Fantástico, a Temis, que é como ela ficou conhecida, mas não é o nome dela, contou como que foi essa situação com o Felipe Prior. E ela disse que ocorreu em 2014, que ela já pegava carona com o Prior, era um esquema de carona paga, né? Assim, aquela carona pra ir pra faculdade, sabe? Que você divide a gasolina. Aí o Prior já fazia isso daí com essa menina e mais uma amiga, e aí em uma festa ele acabou oferecendo carona, de graça no caso, pra ir embora com aquela menina. A menina aceitou a carona, entrou a amiga no carro também, ele deixou a amiga primeiro no local, e depois, com a menina ali, ele pegou, puxou a menina pro banco de trás. E segundo ela, aconteceu tudo aquilo e ela acabou se machucando, porque ela falava não quero tal, e ele continuava e dizia que não, agora não é hora de falar não, agora não é o momento, para de se fazer difícil. Esse é o relato da garota que foi mostrado lá no Fantástico. E aí, pessoal, muitas pessoas acusam essa garota, porque só apareceu depois que ele ficou famoso. Bom, e ela explicou na entrevista do Fantástico, ela disse que não entendia que tinha sido um crime, que tinha sido vítima de um crime até 2017, 3 anos depois. E aí só quando criou-se ali um movimento contra esse tipo de crime, que ela se identificou e lembrou da situação e acabou chegando à conclusão que teria sofrido um crime. Mas na época ela não teria tido essa percepção lá em 2014. E aí, depois de um tempo, em 2020, quando o Prior ficou famoso, ela disse que não suportou ver o nome dele na mídia, tantas pessoas acariciando ele publicamente. E aí ela decidiu denunciar quando viu que também tinham relatos de outras mulheres, né? Valendo frisar que o Prior só foi condenado até o momento, nesse caso aí da Temis. Em primeira instância, né? Ele disse que vai apelar. E aí vieram diversas represálias. O Felipe Neto, por exemplo, que quando começaram a surgir algumas contradições no caso do Prior, aí surgiu o caso do PC Siqueira. E o PC na época tinha trocado mensagens com a mãe de uma criança, e aí a mãe teria meio que, envolvido a criança na conversa, uma coisa sinistra e nojenta. E aí na época o Felipe Neto disse que não iria se precipitar no caso do PC Siqueira, como acabou se precipitando no caso do Prior e errou, né? Então ele disse que errou no caso do Prior ao criticá-lo. Só que agora o Felipe Neto voltou a criticar o Prior com essa condenação. Desconfie de qualquer pessoa que ao ouvir uma história sobre um tananã, imediatamente começa a dizer: ah, mas agora definitivamente corte da sua vida pra sempre qualquer pessoa que, mesmo depois do tananã provado, fica do lado do tananana. Então o Felipe Neto criticou aqui duramente e a Anitta seguia o Felipe Prior, parou de seguir, também tiveram outros famosos, foi muita gente parando de seguir o Felipe Prior, tanto é que ele saltou, né, de 6 milhões de seguidores para 5 milhões e 900 neste momento e deve reduzir ainda mais, tá, pessoal? Ele tá desaparecido das redes sociais, não tá mais ali publicando vídeos, nem stories, nem nada do tipo. Aí que veio a matéria do Erlan Bastos. Na época em que surgiu essas denúncias, o Erlan já foi ali ativamente pró-Prior, né? Ele já mostrou diversas contradições, ele já mostrou que o Prior poderia ser inocentado, e aí o Erlan escreve aqui, exclusivo: suposta vítima do caso Prior procurou o ex-BBB após o crime, com carinho, e pediu em namoro. Então o Erlan diz que essa vítima procurou o Prior e pediu ele em namoro, transformando toda a história ali em desconfiança, né? O Erlan ainda ressalta nessa matéria que a delegacia da mulher que investigou esses casos acabou não indiciando o Prior, né? A delegacia decidiu por não indiciá-lo. E isso é verdade, gente. Quem abriu uma investigação contra o Prior foi o Ministério Público, mas a delegacia em si decidiu que o Prior ali não tinha feito nada. A delegada disse que não formou convicções de que ele teria cometido tais crimes, né? Então, na época, todo mundo tinha convicção de que o Prior poderia sim ser inocente. Mas após essa investigação aí na justiça,
acabou que ele foi condenado. Então, assim, uma delegada teve uma interpretação, uma juíza teve outra interpretação. Por este motivo que nós temos que aguardar a segunda instância. Eu sempre falo, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Claro, o prior sofreu uma condenação neste momento, mas a condenação é em primeira instância. E quando a gente lembra que uma delegada da Delegacia da Mulher disse que o prior que ela não sabe, não formou convicção que o prior teria cometido aqueles crimes, ou seja, de um lado ele foi inocentado lá na delegacia, do outro na justiça ele foi culpado. Então nós temos que aguardar a decisão em segunda instância, onde terão mais investigações, onde terá um aprofundamento. Tem que ir com calma, gente, é um processo judicial, não vamos já condenando assim, né? Quem tem que condenar é a justiça, né? E a condenação em primeira instância é uma fase do processo. Claro, por enquanto o prior tá sendo culpado, né? Ele tá perdendo. Ele vai ter o prazo dele para recorrer e aí para comprovar que ele realmente é inocente. Vamos aguardar tudo isso, né, pessoal? Ressaltando que eu não sei se o prior é culpado ou inocente, mas eu tenho que aguardar a justiça aqui para dar qualquer veredito para vocês. Não é do meu feitio vir aqui e detonar uma pessoa sem ao menos saber de tudo, né? E pelo que temos na mídia, né, gente? Aí o Erlan Bastos, que é o jornalista que eu tô falando pra vocês, que é pró-prior, né? Um jornalista que sempre esteve do lado do prior, tentando comprovar a inocência do Felipe Prior. Aí o Erlan Bastos veio com prints, comprovando essa história dele, que a Themis procurou o prior, mesmo após essa situação toda que ela disse que foi um crime. Ela procurou ele para pedir namoro. Nas prints em específico, não mostra que a Themis pediu o prior em namoro, mas mostra que a Themis tinha um relacionamento próximo com o prior, e mesmo após todo o ocorrido, né? Inclusive, vocês se lembram dessa print que eu já mostrei, ó? O prior pergunta, Esté, você está bem? Aí ela, não muito, Fê, tive que ir no hospital. Por que tive que ir no hospital? Porque aconteceu aquela situação dentro do carro, de fato a Themis se machucou. Agora, isso daí nem o prior nega que aconteceu essa situação dentro do carro. Aconteceu. Agora, o que tem que ser investigado é se a situação foi forçada ou não, né? Se ela realmente falou que não queria e o prior continuou sem a vontade dela, ou se o prior vai provar o contrário, né? E aí essa mensagem aqui comprova que realmente aconteceu aquilo, ó. Ela diz que teve que ir no hospital e o prior. Mas e aí, sabe o que de fato aconteceu? Precisa de alguma coisa? Tô preocupado. E ela, cortou, não preciso não, vou ter que tirar uma semana sem fazer nada, é esperar cicatrizar. Fê, por favor, que isso fique entre nós. E ele, sim. Isso daí que eu já mostrei pra vocês, gente. E lá na entrevista do Fantástico, a Themis diz que quando ela sangrou ali no carro e tudo mais, o prior, ele ficou mais preocupado com o carro do que com ela. Falou que ele pôs panos ali, foi no porta-mala, tentou secar o carro porque ele ficou mais preocupado com o carro. Foi isso que ela disse, né? Só que aqui na conversa, claro, eu não sei se foi um gatilho, uma armadilha pra ela tentar pegar ele e coletar alguma prova. Só que ela disse que na época não tinha percepção que aquilo foi um crime. E aí tem a continuação dessa conversa, ó. Na mesma época, depois disso ter acontecido, tem a continuação, gente. Por quê? Depois de um tempo, eles não pararam de se falar. A conversa não parou por aí, né? Aí o prior diz aqui, ó. Deixa eu falar. 12h50, ali na Babo do Giovanni. Pizzaria, tudo bem? E ela, tudo sim, Fê. Te encontro lá então. E ele, tá, anota meu cell e passa o cell. Aí ele manda um telefone, ela manda o dele e fala ok. E pergunta, Fê, hoje você vai pro Mac? Ele responde, então, ia avisar vocês, eu vou, só que depois eu vou viajar. Então nem vou de carro antes, mas quinta vou ir com certeza de carro. Se avisa a Bruna, por favor. Não dá pra ler o que ela falou ali porque tá tampado. Aí ele diz, se quiser a gente vai junto de ônibus. E ela, que horas você pega? Aí ele, 12h50, mesmo horário que saiu. Aí ela diz, vou pegar na Babo, né? A gente vê, eu pego o meu lá na Conselheiro, antes do seu ponto. A Bruna eu não sei onde ela vai pegar, hahaha. E ele, tá, bom, tenho que fazer umas coisas. 12h50 lá na pizzaria, tudo bem? E ela, falou com a Bruna? Ele, nem consegui falar com ela, tenta falar com ela. E a menina, vou tentar, Fê. Então dá pra ver aqui um tratamento carinhoso entre os dois, né? Eles conversando. E isso tudo após o que aconteceu ali dentro do carro, após toda a situação
conturbada ali que ocorreu, né? A menina acabou se machucando, enfim. O Erlan Bastos diz que a Thames, em meio a essas conversas todas aqui, essa proximidade toda que apareceu aqui nas mensagens, procurou Felipe Prior, tentou namorar com ele e ele teria negado, teria recusado um namoro com ela. E aí, tipo, a matéria dá a entender que a menina ficou com uma raiva ali do Felipe Prior, né? Porque teve uma negativa, né? Enfim. Mas o Erlan Bastos deixa bem claro que o Felipe Prior pode ser inocente, né? Ele dá a entender isso, gente. Ele diz ali com todas as palavras, né? Inclusive o Erlan Bastos vai fazer um documentário, algo do tipo, e eu vou trazer aqui para vocês todas as informações, porque ele vai soltar diversos documentos sobre esse processo e o porquê que a história, segundo ele, não é bem assim do jeito que estão falando. Enfim, pessoal, qualquer novidade sobre esse caso eu voltarei aqui, eu voltarei com mais vídeos, tá? Voltarei com vídeos aqui sobre o caso do Felipe Prior, sobre mais informações pra vocês, informações que você não verá em nenhum outro lugar, porque aqui eu noticio tudo, tá? Eu noticio tanto uma parte quanto outra, vou dar as duas versões, não vou ficar aqui comprando briga de ninguém, tá? Eu tô noticiando, somente noticiando, fazendo o meu trabalho. E é isso, se vocês quiserem continuar vendo essas novidades, essas informações que vão sair do jornalista Erlan Bastos pra gente ficar mais por dentro desse processo, pra gente também poder entender o porquê que a juíza avaliou ali que realmente o Prior é culpado, né? Porque a juíza chegou a essa conclusão de que o Prior é culpado pelo que aconteceu. Ou seja, para a gente entender tudo o que aconteceu, para nós termos acesso à maior quantidade de provas que nós conseguirmos, eu vou trazer aqui tudo para vocês. Então fiquem ligados para vocês receberem os próximos vídeos. Acompanhem aqui minha página, tá? Uma página nova, porque foi hackeada na minha página antiga, como vocês já sabem. Então eu tô aqui tentando me reconstruir e mais. Vou trazer todas as atualizações desse caso Prior. Acho que amanhã já trago um vídeo para vocês com novas provas, novos documentos aí. E vamos acompanhando, gente. Vamos acompanhando porque esse caso voltou à ativa. E eu vou estar de perto, assim como eu estive lá no comecinho. Quem me acompanha desde 2020 sabe que lá no começo eu surgi falando do caso Prior, sobre as contradições que tinham e tudo mais. E agora eu não vou abandonar esse caso, vou continuar acompanhando junto com vocês. Claro, não quero dizer aqui nem que o Prior é inocente, nem que ele é culpado. Acho que ninguém tem direito de falar isso por enquanto. Acredito que só a justiça vai poder chegar a essa conclusão. E nós vamos aguardar a justiça. Mas eu acho que a cobertura da imprensa tem que ser completa. Então vamos acobertar tudo, né? E eu vou trazer tudo aqui para vocês. Muito obrigado, até uma próxima e tchau!